Este trabalho tem como objetivo relacionar o tema circuito elétrico com a prática da engenharia civil, tema abordado em sala de aula na matéria de Física 3 do curso de Engenharia Civil. O circuito elétrico é um circuito fechado. Ele começa e termina no mesmo ponto e é formado por vários elementos que se ligam, e assim tornando possível a passagem da corrente elétrica. Um circuito elétrico é formado por alguns componentes, entre eles: Os resistores ou resistências são componentes do circuito elétrico que têm duas funções. Uma delas é converter a energia elétrica em energia térmica, a outra é limitar a passagem da corrente elétrica através do controle da voltagem. como por exemplo nos chuveiros, onde ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica. Os capacitores ou condensadores são componentes elétricos que armazenam as cargas elétricas. Essas cargas elétricas são utilizadas sempre que haja resistência, ou seja, sempre que a passagem da corrente elétrica seja dificultada. Geradores. Os geradores são dispositivos que prolongam a diferença de potencial entre dois corpos. É dessa forma que eles são capazes de transformar diferentes tipos de energia. Os condutores são os elementos que permitem que as cargas circulem facilmente num circuito elétrico. Indutores. Os indutores são os dispositivos que armazenam a energia elétrica. Um circuito elétrico pode ser encontrado de duas maneiras. Primeiro é o circuito elétrico em série. O circuito elétrico em série é aquele que existe uma associação. A partir dessa associação, os componentes ligam-se entre si na mesma sequência e na mesma direção. Como, por exemplo, podemos citar os pisca-piscas, as lâmpadas usadas na decoração das árvores de Natal. O circuito feito por elas é simples e o fato de uma lâmpada queimar prejudica as restantes. Já o circuito elétrico em paralelo é aquele que existe uma associação onde a corrente elétrica se divide ao longo do circuito. Isso acontece para que haja tensão elétrica constante em todos os pontos. Exemplo disso é o circuito elétrico residencial, onde todas as tomadas existentes na casa têm de ter a mesma intensidade de corrente elétrica. Vimos durante as aulas de Física 3 os seguintes conteúdos: capacitores, associação entre capacitores, corrente, resistência, força eletromotriz e aplicamos os conceitos das leis de Kirchhoff em circuitos. Para a engenharia civil, os conceitos aprendidos de circuitos elétricos serão aplicados nas disciplinas de instalações prediais, onde é visto em prática os cálculos aprendidos na física, como cálculo de potência, cálculo de resistência, carga e entre outros. Uma das etapas mais agradáveis do projeto é a distribuição de pontos de iluminação e tomada na planta baixa. Após essa distribuição, são calculadas as cargas, a corrente elétrica e a etapa seguinte do projeto é o dimensionamento dos condutos e cabos. São também estudados os cálculos do fator demanda, o dimensionamento dos eletrodutos, dimensionamento da instalação telefônica, aterramento e levantamento de materiais. Os conceitos e cálculos vistos em aula são de extrema importância para o engenheiro civil, pois no dia 29 de junho de 2021, o CREA de Santa Catarina divulgou que, por decisão judicial, os engenheiros civis voltam a poder assinar projeto elétrico de baixa tensão. As instalações elétricas podem ser aplicadas em residências, comércios ou indústrias e são de extrema importância na área da engenharia elétrica, sendo um bem essencial em nossa sociedade. Porém, se não forem executadas de maneira correta, trazem riscos a longo ou até mesmo a curto prazo. É importante ressaltar que todo projeto, quando elaborado, precisa de um planejamento adequado dentro de normas e especificações da Norma Brasileira de Instalações Elétricas, a NBR 5410. Para a elaboração de um projeto elétrico, é necessário o levantamento e apresentação dos itens a seguir. Planta baixa com locação de pontos, caixas, quadro, tubulações e fiações. Quadro de cargas com dados resultantes de cálculos. Previsão de cargas para que consiga estabelecer o número mínimo de tomadas e a carga de iluminação em cada ambiente. Diagrama unifamiliar, apresentando esquemas de circuitos, quadros e medidor.
legenda de convenções, que são as simbologias usadas no projeto, anotações e recomendações técnicas importantes quando houver, detalhamentos construtivos conforme o projeto, como caixas de passagem, aterramento, medidores e etc. Os projetos elétricos em planta baixa, em sua maioria, são feitos no programa AutoCAD e entregues impressos nas escalas recomendadas, normalmente 1:50, 1:75 ou 1:100. Em alguns casos, podem ser entregues no formato DWG também. Após o projeto aprovado pelo órgão responsável, é realizado o abastecimento através da distribuidora local e através dos componentes de um circuito elétrico, a energia elétrica chega até o seu destino final. Assim, vimos que os conceitos passados em Física 3 sobre circuitos, cargas, tensão e resistência nos ajudaram a compreender de maneira mais clara o funcionamento de um circuito elétrico, principalmente relacionar os cálculos e as unidades de medidas estudadas com a prática na engenharia civil.